Tadá! E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Calife e essa é mais uma aula de redação do aulad.com.br. Curta no Facebook, curta no nosso site, curta, não sei se a gente tem Twitter, mas curta se tiver. O Instagram é fotinho sempre dos bastidores, é sempre legal dar uma olhada lá que os professores estão fazendo, né, entre as gravações, enfim. Vamos lá agora para o nosso fechamento da redação, que a gente tem programado ao longo de todos os vídeos, introdução, do desenvolvimento, da conclusão, e aqui agora a gente tem a redação completa. E eu vou mostrar a redação completa fazendo comentários. Isso aqui tem no nosso vídeo da introdução, isso tem no vídeo do desenvolvimento, isso aqui tem no vídeo da conclusão, tá bom? Então no nosso próximo slide nós já vamos mostrar aqui para vocês a nossa estruturação. Nós temos um vídeo só para isso, estruturando um tema, estruturando uma redação, né? E o nosso planejamento foi fazer 4 parágrafos, em que o primeiro era a introdução, e a introdução teria o tema, que é a liberdade de expressão atualmente, teria a tese, que é preciso que a mídia não seja patrocinada para haver mais imparcialidade, e o argumento 1 e o argumento 2, que é mídia comunitária e mídia governamental. No segundo parágrafo, de acordo com o argumento 1, eu iria falar sobre a mídia comunitária. No terceiro parágrafo, desculpem, eu iria falar sobre a mídia governamental, que seria o meu argumento 2. Isso tudo faria parte do desenvolvimento que a gente falou ao longo dos vídeos. E o nosso quarto parágrafo é como e por que implementá-las, tá? Implantá-las, desculpem. Tá? Então, nós já vimos no conclusão, como é que se faz a conclusão, mas eu gostaria de ler todo o texto com vocês na tela do teu computador e apontando como é que ficou esse nosso texto dissertativo argumentativo como modelo de um texto Enem e de concurso, tá bom? Vamos passar ao próximo slide e começar a leitura do nosso texto, tá? Olho na tela. A liberdade de expressão no Brasil é extremamente vinculada ao patrocínio da mídia nos dias de hoje. Percebam que aqui, nessa primeira frase, aqui nós temos uma espécie de introdução do tema. É a primeira frase, geralmente, que faz isso, que mostra para o leitor que esse aqui é o meu tema, tá ok? E aí continua, é necessário que ela não seja tão vinculada ao capital, pois assim se atingiria o maior princípio do jornalismo, a informação. Aqui, o candidato, seria eu que escrevi esse texto, mas o candidato mostra a sua tese, o problema dentro do tema. Tá? Claro, esse é um padrão mais clássico de texto dissertativo argumentativo e que a gente pode fazer de diversas formas. Eu coloquei primeiro o tema, depois a tese e depois as ideias de desenvolvimento. E esse segundo período, ele nos mostra exatamente qual o problema que a gente pode abordar dentro do tema, que é a questão de que a mídia não ser tão vinculada ao capital. E, para que isso aconteça, mídias alternativas devem ser criadas. Aqui, o texto nos dá uma ideia do que vai vir a seguir, né? Do que vai ser desenvolvido, né, dessas mídias alternativas, ok? É necessário compreender que a situação do patrocínio midiático é insustentável. Ao invés de informar, os jornais se empenham muito mais em defender a ideologia de seus patrocinadores, reafirmando o jornalismo que, no lugar de prestar um serviço aos leitores, transforma a informação em mercadoria, tá? Notem que aqui, toda essa parte aqui, ela está problematizando a questão do capital, de uma informação ser muito mais mercadológica, dos patrocinadores, para depois linkar, para fazer uma conexão com a questão da mídia, né, que como a gente fez no nosso planejamento, na nossa estruturação, na mídia comunitária. É preciso incentivar uma mídia comunitária
forjada por interesses não mercadológicos. Essa frase aqui, ela está no contrário do que vem antes, porque a mídia comunitária seria uma forma de ir contra patrocinadores, ir contra qualquer tipo de interesse do capital, ou seja, privilegiar a informação. Criando rádios e jornais locais, podemos lutar contra a maré do interesse de poucos, privilegiando a notícia local, muito mais imparcial e verídica. Aqui, o fechamento desse parágrafo traz exatamente o que o Enem pede: proposta de intervenção, ou seja, solucione esse problema, né? E aqui mesmo a tese diz: é necessário que ela não seja tão vinculada ao capital, pois assim se atingiria o maior princípio do jornalismo. Ok? Então, se não vai ser vinculado ao capital, como vai ser? Tu, quando for fazer teu texto, pense: eu preciso resolver problemas, eu não posso só problematizar. Posso problematizar, mas resolva-os, tá? Próximo slide, nosso desenvolvimento número 2, começa assim: no entanto, mesmo que haja um esforço das comunidades para que a informação seja democratizada, percebam uma coisa aqui: coesão, que é o que a gente vai comentar e nos vídeos do Aula D também. No entanto, mesmo que haja um esforço das comunidades para que a informação seja democratizada, ele está dizendo assim, ó, esse esforço das mídias comunitárias não é o suficiente. Não é. E como é que ele faz isso? Com essa conjunção no entanto, que dá a ideia de contrariedade. Ó, mesmo que haja um esforço das comunidades para que a informação seja democratizada, ou seja, mesmo que a mídia comunitária seja implantada, ó, as oligarquias jornalísticas precisam ser combatidas por vias governamentais. Então, aqui ele está unindo o parágrafo anterior, ou seja, eu preciso fazer mídia comunitária e mídia governamental. Eu preciso ter vias governamentais para tirar o patrocínio, a questão dos patrocinadores e da informação mercadológica. Pela lei do mais forte, somente o Estado seria capaz de intervir através de suas próprias fontes informativas e fazer com que os grandes canais fagocitem os menores. Percebam que aqui tem até uma imagem de fagocitose, né, da biologia, né, não sei se é célula, né, desculpem a minha ignorância, mas uma célula comendo a outra, enfim, que remete exatamente às grandes indústrias de informação comendo as pequenas, né. Então ele diz assim: o Estado, como ele tem a questão da lei, do poder, ele pode intervir na questão das mídias governamentais e fazer com que a imparcialidade prevaleça, tá? Porque o Estado detém o poder e pode, de alguma forma, fazer isso. Continuando aqui, mais iniciativas como a Voz do Brasil, mas que façam jornalismo público, serão capazes de fazer frente a uma mídia privada interesseira, tá? Então, no desenvolvimento número 1, colocou-se a mídia comunitária como uma solução, mas não a única. Só com as mídias comunitárias, é o que diz esse parágrafo, não é capaz de vencer as grandes indústrias da informação. A outra forma seria a indústria governamental, que seriam como iniciativas como a Voz do Brasil. É claro, gente, é difícil encontrar um brasileiro que goste da Voz do Brasil, tá? E por quê? O texto diz: mas que faça um jornalismo público. A Voz do Brasil, ela tem um jornalismo que é característico por mostrar só a visão do governo. Se você ouvir a Voz do Brasil, acredite, eu já fiz isso várias vezes. E a gente tem uma visão de Brasil que é maravilhosa, que é realmente um país a ser seguido como exemplo, né? Que nossos governantes realmente estão fazendo muitas e muitas e muitas coisas, tá? É preciso que o governo tenha um tipo de jornalismo, além da Voz do Brasil, é claro, um jornalismo público que atenda os interesses da sociedade, tá? Por fim, em vista do que foi explanado,
É mistério pensar que a informação não pode ficar em poder de poucos, interessados muitas vezes somente no capital. Aqui, nesse primeiro período, a gente está retomando a tese, né, da questão do patrocínio, que a informação não pode ficar na mão de poucos. É preciso criar cotas por meio de leis. Olha que além das várias formas de resolver, como criar rádios e jornais, mais iniciativas como a Voz do Brasil, o texto mostra uma resolução possível, além das várias que já estão no desenvolvimento. É preciso criar cotas por meio de leis para novas mídias comunitárias governamentais, para que essa censura invisível que ceifa a liberdade de expressão e prioriza interesses particulares acabe imediatamente, tá? Então, a solução que o texto dá é que o governo intervenha através de leis e, de alguma forma, crie cotas de incentivo para a mídia não precisar tanto do patrocínio, né? E, por fim, é esse o principal passo para se manter uma sociedade democrática saudável. Por que essa afirmação? Porque na democracia a gente privilegia pela igualdade, pela liberdade, né, fraternidade, todas aquelas questões da Revolução Francesa, tá? E quando eu tenho uma informação que não chega à sociedade, quando a sociedade vamos dizer, ceifada, quando ela não tem o privilégio de receber a informação, não há democracia, tá? Então, notem que o fechamento do texto é bom, porque ele dá uma solução ao problema, né, que foi explanado lá na nossa tese. Tá ok, gente? Então, eu encontro vocês para a gente esmiuçar mais detalhes da redação. Curta a nossa página no Facebook, Instagram, todos os canais possíveis e não deixe de assistir o aulad.com.br. Até mais! O que mais? Caracu. 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 Caracu é legal, porque tem 2 Cs e 2. É verdade. O que você quer fazer? Falar de anagramas. Tá, deixa eu falar minha receita aqui. A gente, todo mundo tá na Copa e esqueceu. Vai ter São João agora, daqui uns dias, né? Sei lá, o professor Edu me passa a panela aqui. E eu não posso esquecer de que a melhor coisa de São João é essa receita aqui, tá? Brigadeiro de paçoca, né? Como eu escrevi antes, né? E é paçoca, ó, né? O que a gente faz? Bota tudo na panela aqui, uma lata de leite condensado, tá? Uma colher de manteiga sem sal e amendoim descascado, né? Sem sal também, não vai comprar com sal, né? Por favor. Bota 200 gramas, não bota mais, senão dá caganeira. E, muito importante, tritura no liquidificador, ficar como se fosse uma farinha. Bota tudo junto com leite condensado e vai mexendo até dar aquele ponto de brigadeiro, tá? E aí convida a pessoa amada para ver um filme, né, de São João, alguma coisa assim, eu sei que vai acontecer depois, mas comendo brigadeiro de paçoca é uma maravilha e é infalível, tá bom? Até mais, gente!